título da palestra de hoje é Respeitar as Diferenças. E como sempre eu gosto de dizer como é que encaixou esse título, como encaixou esse tema para falar para vocês, para ajudar a gente a trocar ideias aqui. Talvez um mês atrás, eu estava assistindo o jornal com minha esposa, um jornal local aqui dos Estados Unidos, e a gente assistiu um caso triste que aconteceu aqui na América, logo quando começou o verão, de um menininho de 8 anos que suicidou. E aí a gente assistindo aquele noticiário, né, e fiquei curioso, né, 8 aninhos, o que faz uma criança dessa tomar uma atitude como essa, tão drástica, né? E o que aconteceu foi o seguinte: durante o verão, ele simplesmente assumiu para a mãe a sexualidade dele e disse que ele se sentia menina, não menino. Que ele não tinha muito jeito com as brincadeiras dos meninos, que ele na verdade gostava de brincar com as meninas, ele tinha mais jeito de ser menino do que menina. A mãe naquela situação achou que ela ficou preocupada, mas com todo o amor materno, ela aceitou. Ela aceitou e falou: meu filho, se é assim que você se acha, tudo bem, a gente vai trabalhar em cima disso, você vai ao tempo se descobrindo melhor, tudo mais. Então ela acabou meio que aceitando a situação dele. O verão se acabou, ele retornou para a escola. E ele tentou replicar para os coleguinhas de sala a mesma coisa que ele fez com a mãe dele. E que ele teve o amor da mãe. Não aconteceu isso na escola. Ele começou a sofrer bullying. Os professores, o professor, não estou bem lembrado, meio que criticou. Os alunos, os amigos dele, não aceitaram. E aquilo ali simplesmente foi uma carga de pressão em cima de uma criança de 8 anos que ele não aguentou e resolveu tirar a própria vida. Você fez como? Como? Você jogou? Eu não sei o detalhe. Assim, eu não estou lembrado agora, então vou ser sincero no detalhe. Mas, naquele exato momento, sentado com minha esposa, eu fiz um comentário para ela. Eu virei para ela e falei assim: é difícil na escola falar sobre isso. Como é que você vai falar sobre isso na escola? De sexualidade, de o que é certo, o que é errado e tudo mais. E ela olhou para mim e falou assim: não, você está enganado. A escola tem que falar sobre isso, mas não da sexualidade em si, respeitando as diferenças. Esse que é o tema que a escola tem que abordar. A escola tem que falar que existem diferenças de vários níveis, de raça, de cultura, financeira, de país, de idioma, e uma delas é a sexualidade. Mas as diferenças é que tem que ser o ponto, que é a diferença moral, de trabalhar em cima de qualquer idade, qualquer criança. E aí me despertou, porque até eu estava tendo dificuldade de pensar como trabalhar num assunto tão delicado como esse. Mas quando ela falou isso, parece que foi uma luz. Entrou e falou assim: poxa, de fato você tem condições de falar de coisas complexas, delicadas, sem julgar, mas mostrar que existem diferenças no planeta. Exatamente, explicando a diferença para pedir o respeito. Porque as crianças já crescem melhores. Então, bem, foi este o motivo de eu ter colocado esse tema para dividir com todo mundo, e espero que não encontremos nenhum conflito aqui, não é a minha intenção, tá? Então, vamos olhar para o dicionário aqui. Meio que quebrei aqui as duas palavras, respeitar e diferença, só para a gente ter uma ideia. Respeitar, demonstrar ou possuir respeito por outras pessoas, levar em consideração, não prejudicar, ser tolerante. E, se a gente olhar para o lado da diferença, qualidade do que é diferente, que é capaz de distinguir uma coisa de outra, sem igualdade, em que há diversidade ou variedade. Qualidade do que é diverso. Então, ou seja, se a gente juntar essas duas coisas, é impressionante a riqueza que é nessas duas palavras, de respeitar a diferença.
pode tirar tanta informação, tanta riqueza aqui, e parece serem coisas simples. A gente lendo aqui é meio que óbvio, meio que fácil, mas no dia a dia, para a condição atual que nós estamos neste planeta, lhe garanto que não é fácil. Uma reflexão aqui. Pensamos ser diferentes uns dos outros. A verdade é que somos muito barristas. A gente sempre acha que nosso país é o melhor. A gente sempre acha que a nossa cultura é melhor. A gente sempre acha que a nossa cidade, nosso estado, nosso time de futebol, para aqueles que gostam muito de futebol, a gente sempre acha que a seleção brasileira, toda a Copa a gente tem a certeza que a gente vai vencer, porque nossa seleção é a melhor de todas. Tá entendendo? Sempre, é sempre assim, entendeu? E o que acontece? A ignorância é tão grande que a gente acha também que o nosso planeta é o menor de todos. A gente acha que é o único que é habitado, né? Então, ou seja, ignorância total, né, do ser humano na atualidade. Olhamos somente para o nosso umbigo. Essa é a verdade. E esquecemos, tá entendendo, que existem diferenças de raça, de sexo, de cultura, de costumes, de língua, música, comida, etc, etc, etc. Tá? Então, ou seja, o ser humano, ele está passando por um momento de provas e expiações. E uma dessas condições de viver nesse planeta é justamente essa diversidade, essa diferença que existe. Não tem como aprender se tudo fosse igual. Vai chegar um momento de uma evolução que a gente vai estar muito mais nivelado ao ponto que isso aqui vai se tornar simplesmente supérfluo. Mas no momento atual que nós estamos, fazemos parte desse momento de diferença. E não é fácil lidar com ela. Tá? Então, pelo lado religioso, tantas religiões existem hoje em dia. E vão continuar existindo por muito tempo. No futuro, será que vai existir só uma religião? Talvez. Talvez vai chegar um ponto que o ser humano não vai precisar mais de estar nesse processo de filosofia, de ideologia, de pensamento, de acreditar em Deus de uma certa forma e tudo mais. Então, ou seja, as religiões podem de repente estar somente para uma, inclusive os ateus. Né? Eles dizem que não acreditam em Deus, mas de repente Deus para eles é de uma interpretação diferente que a nossa. Mas vai chegar um momento. Tá? Vamos olhar aqui para o lado da comunicação, mas vamos ficar por enquanto na fala e na escuta. Quem acha que é mais fácil falar? Só vi duas pessoas. Mais fácil falar? Assim, em termos de que você acha que é, por que a pessoa acha que é mais fácil? Tá entendendo? Você falar ou você escutar? Depende da situação. Uma hora é falar, uma hora é escutar. Depende, mas escutar é muito mais difícil. Sabe por quê? Que quando a gente fala, a gente está colocando a nossa opinião. A gente está botando tudo para fora que a gente acha e sente. Mas na hora que escuta, não. Você está escutando a opinião de uma outra pessoa. E aí vem aqueles pensamentos dentro da cabeça. Que besteira que aquele cara está falando. Não acredito nisso. Mas quando você fala, não. Quando você fala, você quer que o outro te concorde com você. Depende? Diga aí, tá? Vamos lá. O teu mindset. Se você é uma pessoa aberta a escutar as outras pessoas, você não vai pensar assim. Se você achar que é o dono do mundo, você vai pensar como você está falando. Mas se você tiver humildade e saber que você está sempre aprendendo, você tem que abrir os teus ouvidos para as outras pessoas. Né? Então você tem 2 ouvidos e uma boca. Perfeito, é isso. Os donos do mundo. Concordo totalmente. Escuta todo mundo. Você vê o dono do mundo. Estamos sempre aprendendo. Não, mas escutar é uma arte. E essa ação de escutar e reagir, ter esses pensamentos contra, é até bom. Porque de uma maneira ou outra plantou uma semente ali que te fez duvidar daquilo. E vai te abrir a mente para aquilo. Aí vai chegar uma hora que você vai ver de novo, que nem, né? Acho que não acontece por acaso, você vai ver de novo, encontrou aquela mesma situação e agora? Segura esse pensamento, no último slide tem um parágrafozinho que vai resumir isso aí que você está dizendo. É isso aqui. Vamos lá, não se esquece não. Então vamos olhar para o lado da espiritualidade.
o que o Evangelho nos disse e o que os Espíritos disseram para Allan Kardec. Então vamos olhar a questão 877 do Livro dos Espíritos. E a pergunta foi: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E aí os Espíritos responderam: sim, é a primeira de todas, e a primeira de todas é de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, ou seja, não respeitam os direitos dos demais, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Já todos nós devemos, acho que moramos alguns anos no Brasil, e nós conseguimos já enxergar a diferença lá e aqui. Aqui, a sociedade, ela já respeita muito mais o direito do próximo. Lá, eu não sei quem lembra disso, mas som é um problema crítico no Brasil. As pessoas botam o volume, o som, as alturas, e não querem nem saber, tá entendendo? O que o vizinho acha. Ele se acha no direito. Eu estou tendo uma festa aqui, você tem que respeitar. Tá entendendo? A praia lá, quem mora na beira-mar no Brasil, sofre um problema sério com som, com a quantidade de gente, com os vendedores ambulantes e tudo mais. Então, ou seja, é uma falta, às vezes, de respeito, tá entendendo? Com o direito do cidadão. Aqui existem também, não estou dizendo que é perfeito, ainda mais na condição que nós estamos no planeta Terra. Ou seja, tem problema em tudo que é país. Mas a evolução em termos de respeitar o próximo, dos direitos e dos deveres, aqui está mais evoluído que, infelizmente, o nosso Brasil. E isso aqui é como os Espíritos responderam muito claramente. A condição da Terra, e onde vocês estão vivendo, vocês fazem o caos. Vocês que criam o problema. Esse negócio de vingança, de briga, a gente que acaba, o ser humano acaba criando e acaba confundindo a sociedade. Na questão 839, também do Livro dos Espíritos, a pergunta foi feita: será repreensível aquele que escandaliza com a sua crença um outro que não pensa como ele? E aí a resposta é: isso é faltar com caridade e golpear a liberdade de pensar. A gente trabalha muito nisso aqui na Casa Espírita e muito com os espíritas, porque respeitar a crença de cada um é muito importante. Tá? Como nós acreditamos em várias encarnações, nós acreditamos que é um processo e é um momento que aquela pessoa está passando para aceitar Deus daquela forma. Não significa que ela nunca vai ser espírita e não significa que ela um dia já foi espírita. Mas naquela encarnação, naquele momento atual, ela está passando por aquilo ali. E a gente tem que respeitar isso. Nem todo mundo enxerga ainda o que você já está enxergando. Nem todo mundo acredita na reencarnação e temos que aceitar isso. O que temos que ter cuidado é o fanatismo. Essa parte que é para justamente criar discórdia mas respeitar e sem forçar, isso aí é importante. E é como disse aqui, caridade é essencial. A gente fala o tempo todo aqui na casa que a caridade é que sustenta a doutrina espírita. Na questão 841, podemos encontrar: deve-se, em respeito à liberdade de pensar, deixar-se propagarem doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Então é interessante essa pergunta quando você liga com a pergunta anterior. Na anterior a gente fala: a gente deve respeitar a religião das outras pessoas? A resposta é bem clara: sim. Mas aqui a pergunta está dizendo o seguinte: se você vê que uma pessoa está fugindo, está entendendo? Da realidade,
está seguindo seitas para machucar, para destruir, coisas que Jesus, Deus, jamais colocou, aqui ele está dizendo a resposta é o seguinte: certamente se pode, ou seja, ajudar aquela pessoa, e se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus, pela suavidade, persuasão e não pela força. Ou seja, muito importante isso. O que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer? Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja de agir com violência. Convicção não se impõe. Então, seja, muito bonitas as palavras que foram ditas aqui. Se você tiver uma oportunidade de conversar com alguém que esteja aberto para conversar com você e entender melhor sobre a sua religião, ótimo. Você está fazendo um papel de caridade, você está fazendo um papel como espírito. Mas, se aquela pessoa não está pronta, não adianta querer ficar forçando, está entendendo? Instigando, brincando, bullying, porque não vai resolver o problema. Certo? E, como eu disse aqui, se a pessoa está feliz, e aqui eu diria, juntando as duas perguntas, se a pessoa está feliz com a religião dela e ela faz o bem, é uma religião boa, é uma religião que prega Jesus, é uma religião que faz caridade, é uma religião que quer o bem no próximo, para que você vai querer tirar essa pessoa daquela zona que está boa para ela? Como eu disse, de repente naquela encarnação está resolvendo o problema. Então, vamos tomar cuidado de abortar, de trocar a ideia desse assunto, mas, claro, se tiver reciprocidade. Tá bom? E aí, ligado nesse pensamento ainda, acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeita a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Aqui na América, eu sei, eu já converso com várias pessoas aqui, e eu sei que muita gente tem medo de dizer que é espírita, porque muitos americanos não conhecem o espiritismo. Então a pessoa fica até meio que, vou falar disso, eu vou ser criticado, a pessoa vai me olhar como, eu não vou conseguir explicar, e aí vai ficar aquela coisa meio que de ghost, tá entendendo? Então, ou seja, é normal, tá entendendo? Não tenha vergonha da religião que você frequenta, que você acredita, e explique da forma que você achar confortável. Diga que é uma religião sobre Jesus. Porque é uma religião sobre Jesus. Diga que é uma religião. Diga que é uma religião de caridade, que você faz o bem. Fala sobre o médico de trabalho que a gente faz em Tijuana. Fale que a gente tem a escolinha aqui para as crianças no domingo, que a gente traz nossos filhos e eles aprendem sobre Jesus, sobre Deus. É isso. Então, não tenham vergonha de dizer que são espíritos. Claro. Uma vez, isso já faz uns 14 anos, eu levando meus netinhos para o parque. E eu encontrei um pai que estava assim para os filhinhos dele. E o coitado me perguntou: você acredita em reencarnação? Eu falei: coitado, apertou o botão errado. Eu blá, 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 blá. Ele veio para o centro. Agora vem as quartas-feiras, que ele é americano. E olha, ele disse: puxa vida, que todo mundo perguntou igual você. Reencarnação não tem nada a ver com religião, é uma coisa da natureza. É uma necessidade da natureza. Então, mais uma vez, como está dizendo aqui no início, respeitar todas as religiões. E quando é o momento certo, acontece. Um americano, começando com a Ivone, apertou o botão no momento certo. O Manuel, um português, está aqui, ó, também outro aqui, ó. Pegamos aí. Desculpa lá, eu tenho uma amiga minha que é brasileira e eu queria trazer ela aqui para... Ou não,
Espiritismo, não, isso é coisa de bruxeiro. Não, eu não vou lá, não. Não, mas eu só falo no nome de Deus e com os conselhos. Oh, não, isso é tudo um bruxeiro. Não vou pra lá, não. Eu não consigo trazer ela aqui. Porque não é o momento dela ainda. Exato. Não é que você não conseguiu, ela que ainda não conseguiu vir aqui ainda. Mas se ela está feliz onde ela esteja, esse que importa. Não vou falar mais disso. Vamos lá. Respeitar as ideias das pessoas, de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, que estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Quem reprova alguém conosco, de certo que nos reprova perante alguém. Então, ou seja, muito forte aqui, a palavra respeitar é importante, e não vamos, de fato, cair no mesmo nível daquelas outras pessoas. Vamos sempre ajudar nossos irmãos, independente se são conhecidos, desconhecidos, se estão presentes, não estão presentes. Eu acho que é fundamental. E na questão 876, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos deu: desejai para os outros o que quereis para vós mesmos. Perfeito, né? Muito bonito. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um ver, respeitar seus direitos, na incerteza de que deve fazer em relação ao seu semelhante em dada circunstância. O homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, eu acredito muito, assim, para mim, essa resposta é fantástica. E, de fato, nosso coração, a nossa consciência sabe julgar. A gente sabe quando a gente fez alguma coisa errada. A gente sabe quando a gente fez uma coisa certa. A gente sabe quando tem algo que não está bem. Você tem aquela, tipo assim, não é premonição, não é aquela coisa que você sente. Mas nada mais é do que o nosso próprio coração, nossa própria consciência fazendo essa pergunta. Se eu tivesse no papel daquela pessoa, eu gostaria que fizesse isso comigo? Você pode enganar qualquer um, menos a si mesmo. Então, eu faço muito isso. Eu tenho 2 filhos e a gente usa bastante esse pensamento com eles, porque é uma ótima forma de educar a criança, mostrar para ela, porque todo mundo erra, e criança principalmente, ela está amadurecendo, tá? Então, se a gente sempre faz essa questão, você acha, se você é seu amiguinho, se você fizesse com o seu amigo, você gostaria que ele fizesse com você? E sempre eles refletem, não gostaria. Pois é, é a resposta. E aqui está a frase que eu gostaria de finalizar, que eu achei fantástica essa frase, que mais ou menos vai num pensamento aí que a gente conversou anteriormente. Possivelmente não diria tudo o que penso, mas definitivamente pensaria em tudo o que digo. Isso aqui é uma frase muito forte, porque o que acontece na atualidade, a gente está falando tanta coisa, as pessoas estão falando tanta besteira, tá entendendo? Porque não pensam mais no que estão dizendo. E o pior de tudo mais é que hoje em dia, muitas das coisas que estão sendo ditas estão sendo registradas por escrita e fica guardada. Antigamente, a gente falava as coisas numa mesa de bar, numa brincadeira, entre amigos, falava de política. Naquela noite tinha as discórdias, ninguém lembrava mais. E a amizade continuava, aquela bola continuava, e tudo mais. Hoje em dia não. As pessoas estão tentando dividir opiniões, às vezes sem pensar muito, simplesmente na hora da raiva, escreve qualquer coisa, fica registrado. Aquela pessoa que estava dormindo, não estava lendo aquilo, no outro dia acorda, ele vai de volta, começa a ler tudo que o pessoal comentou, ou seja, está tudo registrado. E as brigas estão simplesmente out of control. Você está vendo discórdia entre amigos, você está vendo discórdia entre familiares, e sinceramente não está tendo o quê? O respeito
entendendo? Pelo próximo. Da mesma forma que a religião, cada um tem a sua, cada um pensa de uma forma, isso acontece com a política, isso acontece com o futebol. Só que a gente, como ser humano, no estado atual que nós estamos, é sempre aquela questão do certo e do errado. Se eu estou certo, ele está errado. Teve uma colega nossa no grupo de WhatsApp, falando de política, que ela falou um negócio que eu achei super legal. Porque estava uma maior briga, todo mundo trocando ideia, briga, fala de não sei o quê. Aí ela falou assim, olha a resposta dela aqui, fantástica. Ela falou assim, olha, ninguém aqui vai mudar a opinião de ninguém. Para começar, cada um já sabe quem vai votar, cada um já tem o seu candidato. Então, se você quer falar de política, fale do seu candidato, fale coisas boas, por que você quer votar naquela pessoa e pronto. E tenta falar do meu candidato, não quero saber, porque eu já tenho o meu candidato, então não vai mudar minha opinião. Eu achei fantástico, porque de fato, todo mundo quer falar mal do outro, para tentar convencer que aquele outro não é o bom. Tá entendendo? Então, ou seja, não é respeitar, você não está respeitando. Fale do seu. E de repente, os pontos positivos que você está falando do seu, vai fazer outra pessoa refletir e falar assim, poxa, não é que ele tem razão, não é que aquele cara de fato está fazendo tanta coisa boa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É que nem aqui. Aqui tem os republicanos e os democratas. Cada um assiste seu canal de televisão. Então você não sabe. Tem gente que só assiste Fox. Tem gente que só assiste CNN, por exemplo. Só assiste a Globo. E tu só assiste a Globo. Aí tu tá com um problema sério. Mas bobo aí. Mas é isso, gente. Então a gente às vezes pega e quer sempre tentar dizer que o outro está errado e a gente acha no direito, tem que abrir os olhos daquela pessoa e começa as discórdias, começa as brigas. Então, eu gostaria muito que essa frase, que para mim ela é uma frase curta, mas diz bastante, seja nesse momento atual, tá? Principalmente nesse momento de eleição que nosso país está passando, as discórdias que estão acontecendo, vamos pelo menos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É simples. Pense no que você vai dizer. Reflita no que você vai dizer. E, principalmente, não julgue ninguém e não crie discórdia por políticos que não merecem essa briga que vocês estão passando. Então, vamos realmente orar por eles, porque nesse momento o poder da oração é essencial e fortíssimo. Alguém vai vencer nessa eleição. E alguém vai precisar dessa força. A mesma coisa aconteceu aqui. Muita gente não gostaria do presidente que nós temos atualmente. Mas ele está no poder. E temos que orar. Temos que orar, pessoal. Porque é isso que a humanidade precisa. É dessa energia positiva. É encontrar as coisas boas, em vez de estar só apontando aquele dedo e criticando. O respeito ao próximo é essencial, e Jesus sempre nos disse isso. Tá bom? Alguma pergunta? Estou tentando fechar no horário, então vamos lá. Seria do azul se todos gostassem do amarelo? Ele disse também que toda a sociedade tem o presidente que merece. Então a gente só é como nossa. Naquele momento, né? Naquele momento. É a minha primeira vez aqui hoje. Opa, bem-vindo. E eu gostaria de saber as referências que você fez durante a tua apresentação. Foram desse autor, Gabriel Garcia Marques? Não, esse aqui só essa frase que foi dele. Na verdade, as perguntas todas vêm do Livro dos Espíritos, né? Que é pela codificação da Allan Kardec. A gente usa praticamente todo o material da FEB e Federação Espírita Brasileira e, claro, os 5 livros de Allan Kardec pela codificação. Então, as perguntas todas e as respostas estava na apresentação. A codificação são os números, né, que você estava usando? São os, na verdade, o Livro dos Espíritos, ele é feito de várias perguntas e respostas. 1019. Então, 1019. Então, Allan Kardec, ele, que é a pessoa que a gente segue, que a gente acredita que foi, para a gente, um codificador,
ele simplesmente fez essas perguntas a nível mundial e as perguntas voltavam para ele e ele batia essa informação, era consistente entre os pontos dos países, das pessoas que responderam para ele, os médios da época. Então ele codificou a doutrina espírita para a gente, e aí algumas dessas perguntas eu coloquei hoje aqui para a gente. E em inglês, como que você diz em inglês espírita kardecista? Spiritist. Spiritist. It's a branch of Christianity. It's a branch of Christianity. Como é que é? It's a branch of Christianity. E também o seguinte, o Allan Kardec, na verdade, era francês. E se você for na Wikipedia, por exemplo, vai estar tudo em inglês, vai ter muita coisa em inglês falando sobre ele. E lá ajuda bastante você conseguir encontrar as palavras certas para conversar com o americano. São 5 livros ao todo? São 5 livros da codificação, né? Mas você tem Então, uma obra, uma biblioteca. A base da doutrina espírita está nesses 5 livros. Esses 5 livros, já. Diz que fala o Pentateuco. O Pentateuco. Mas fora disso, só de Chico Xavier tem mais de 400 livros, através da mediunidade do Chico. E vários outros médios, Alto Franco, Tem vários muita outros coisa inglês para também. aprender. E Jesus fala, o conhecimento te liberta. Isso. Quanto mais você sabe, Jesus é O nosso Allan GPS. Kardec tem na biblioteca aqui, tem inglês. isso. do Allan Kardec. São obras maravilhosas. Você tem o Livro dos Espíritos, como eu disse, com várias perguntas e respostas. E como o Allan Kardec fez, ele meio que dividiu em pedaços. Então, você tem várias perguntas sobre um determinado assunto. Então, ele simplesmente organizou todas as respostas que vieram dos Espíritos para ajudar na codificação. Tem o Evangelho, como se fosse a Bíblia, né? Fala sobre Jesus, a moralidade, a caridade, né? Então, é um evangelho fantástico. Você tem a Gênesis, que é outro trabalho maravilhoso, que mostra que nosso planetinha aqui não é o único, você tem uma imensidão aí no universo. Então, tem trabalhos maravilhosos deles. Os médios, Livros médios, que é a parte da física do espiritismo, né? Que é a mediunidade, tem como existe a comunicação, e o céu e o inferno também. Eu fiz uma palestra sobre esse tema uma vez, está na hora de fazer de novo. Tá. Tá, não tá? Tá. Então pronto, a gente vai falar sobre esse ciclo, vou agendar aí pra gente. Mais alguma pergunta? Léo, você tinha um Felipe? Não, só que eu vi uma vez um conhecido colocou uma frase, achei muito engraçada e muito oportuna no Facebook. O cara colocou assim: as amizades e as famílias que resistirem a essa eleição vão ganhar o título ISO 2018. A quantidade de briga que a gente vê. Não, e o mais engraçado, o mais interessante é que aconteceu 4 anos atrás também. E ninguém aprendeu. Entendeu? Aconteceu 4 anos atrás, está acontecendo agora. Só que diz o seguinte, eu assisti uma palestra, e antes de eu falar dessa palestra, eu só queria fazer um comentário aqui. Ele não é espírita, tá, gente? Eu achei legal a frase dele que encaixou com o pensamento da noite de hoje, né? Só avisando que ele não é espírita. Então, não vamos confundir por começar a procurar ele aí, dizendo que ele é espírita, que ele não é, tá? Mas, bem, eu assisti uma palestra uma vez de um espírita lá no Brasil e ele falou que esse momento de mudança planetária, né? A gente acredita que está mudando provas e expiações para um planeta de regeneração. E o que acontece? E nessa mudança, a nossa intimidade está é o processo de evolução que nós temos passado. E é interessante isso, porque a palavra intimidade antigamente era para os nossos amigos íntimos, era os amigos íntimos, era eles que a gente dividia nossas intimidades, o que a gente estava passando, coisas boas, ruins, sofrimentos e tudo mais. E hoje em dia, se a gente for parar para pensar, a nossa intimidade está muito mais aberta do que a gente imagina. Entendeu? Você está procurando um emprego, o pessoal de recursos humanos vai entrar no teu Facebook, vai entrar no teu LinkedIn, vai entrar no teu Twitter, vai tentar descobrir o máximo possível. Ou seja, aquela entrevista somente numa hora de contratação do emprego não é suficiente mais. Eles têm que entrar mais a fundo a sua intimidade. E assim vai com muita gente. Então, ou seja,
Hoje em dia a gente está dividindo nossos pensamentos, tá entendendo? Nossas ideias, não mais com um ciclo pequeno. Como eu disse, se a gente parar e olhar 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente conversava sobre política numa mesa de bar, entre amigos da intimidade, geralmente. Tá entendendo? Você conversava com pessoas, colegas, que tinha aquela discórdia, tinha aquele grito, tinha aquela coisa toda, só que a gente acabava se entendendo. Só que hoje em dia não, hoje em dia você está falando com a internet. Hoje em dia você está publicando fatos que está ficando registrado. E muita gente está entrando na sua intimidade e criticando e não aceitando. Você está acontecendo isso com artistas, pessoas famosas, pessoas desconhecidas, mas está acontecendo. Tem artistas que a gente simplesmente adorava como artista, a gente adora como artista, a gente assim, cantores, que a gente, compositores, que a gente fala assim, eu escutava a música dessa pessoa o tempo todo em casa. Mas hoje em dia, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso, eu não acredito no pensamento, que barbaridade que ele está falando. Ele foi visitar o fulano lá na prisão, não acredito nisso, como é que pode? Então, ou seja, porque hoje em dia nossas intimidades estão sendo mais abertas. E é o processo de evolução do ser humano. Então, ou seja, a mensagem de hoje de respeitar o próximo é essencial. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Porque o planeta está nesse momento e o momento é agora. Não é à toa que a gente está recebendo, tá entendendo, essas informações. A gente está no processo de nos tornarmos melhor. Obrigado, uma vez uma vizinha minha, muitos anos, faz uns 17 anos, ela falou para mim, você acha que a internet é a besta do apocalipse? A internet é neutra, a besta do apocalipse é que usa a internet negativamente. Atingindo crianças até? Claro que não. É neutro. Agora você tem que ter cuidado com o que você põe lá, né? É verdade. Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Eu gostaria só de apresentar. Desculpa. Tudo bem. Vai lá. Com respeito de outros acreditamentos, já falei com um monte de Christians. O que eu ia perguntar a você? O que você vai fazer quando a religião de alguém, às vezes, faz o pessoal ignorante de negócio de verdade? Por exemplo, tem um monte de Christians que acreditam que nosso mundo é 6,000 years old. Todo mundo aqui dentro sabe que o mundo é 4,5 bilhões de anos. Você acha que isso é bom para tentar mudar esses tipos de pensamentos? Por causa é errado você pensar que o mundo só é 6,000 years old e outros. Você acha que é importante tentar mudar pensamentos assim ou respeitar esses pensamentos que essas pessoas têm? Uma pergunta, excelente pergunta. Eu acho que primeiramente respeitar. Tá? Porque primeiramente ele não está fazendo mal a ninguém. O tipo de comentário que ele está fazendo é simplesmente, como a Ivone acabou de dizer, ignorância. Ele acreditar em uma mentira, mas para ele é verdade, tá? Mas sem machucar ninguém. Se essa pessoa lhe der oportunidade de conversar com você, querer descobrir mais sobre a sua religião, ou se ela estiver impressionada com a sua boa fé, com a sua caridade, o seu bom humor, porque você chegar contigo e falar assim, tu tá sempre feliz, tu tá sempre fazendo bem para os próximos, por que isso? Ele está te dando a oportunidade de conversar sobre a tua religião. Mas eu diria, eu acredito que respeitar nesse momento, se não está machucando ninguém, não está prejudicando ninguém, eu acho que é essencial. Tá? Quando aquela pergunta veio e aquele comentário, é porque existem religiões que machucam, existem religiões que, de fato, está entendendo? Prega o mal, prega o erro. Nesse caso aí, se você tiver a oportunidade de tirar aquela pessoa, está entendendo? Daquela ideia negativa de destruição,
Porque o que acontece? Deus, vamos pensar em Jesus. Jesus jamais quis, jamais. Tanto que ele chama a gente de irmãos. Que um homem destruísse o outro homem. Ele chama de irmãos. Então, qualquer religião que prega a destruição do outro irmão, simplesmente tirar aquela raça do planeta Terra, aquela raça suja, vergonhosa, tá entendendo? Diabólica. Essa religião, sim, você tem que tentar tirá-la do mal, porque ela está pregando mal que Jesus jamais disse para um homem machucar o outro homem. Ao contrário, chamamos todos de irmãos. Um outro negócio que eu queria perguntar é, você acha que às vezes esses pensamentos que eu, vamos falar, creationist tem, por causa da maioria das vezes, quando vira perigoso é quando esses pessoal, não todos, né? Mas quando eles vão em poder, o que eles fazem? Que eles tiram dinheiro de scientific research para ajudar nosso mundo, nossa natureza, por causa do pessoal que acredita que o mundo é 6,000 years old, eles não acreditam na evolução, eles não acreditam em um monte de negócio que está afetando o nosso mundo. Você acha que às vezes vira perigoso quando o pessoal com essas ideias vai em poder, por causa eles começam a controlar os jeitos do país? Eu diria que não, como eu disse, eu acho que pensamento e ideologia, cada um tem o seu e cada um acredita. Contanto que não façam o mal, eu acredito que a gente tem que respeitar o momento que estão passando por aquilo. Eu vou dar um outro exemplo, que é até meio delicado, tá entendendo? Tem muita gente que critica e acha errado. Tem religião que você tem que pagar o dízimo, né? E você fica com pena, às vezes, daquele pobre coitado que não tem muito, tá entendendo? Dando aquele dinheiro sofrido, tá entendendo? Porque a igreja exige o dízimo que a cobrança. Então, para muita gente, vai acabar de você falar assim, não, eu tenho que tirar essa pessoa o mais rápido possível dali, porque, pelo amor de Deus, a pessoa não tem nem dinheiro para comer direito. Mas a gente não sabe por que ele está passando por aquilo ali. Você não tem informação da encarnação dele passada. Você não sabe qual é a aprovação dele nesse planeta, nessa encarnação. Você não sabe disso. A gente não é o dono da verdade. E, de repente, ele fez um commitment para estar fazendo isso. Então, é como eu digo, a gente tem que respeitar. Se aquela pessoa lhe der a oportunidade de conversar, tá entendendo? Se aquela pessoa chegar com você, tá? E falar assim, nossa, eu não aguento mais pagar para a igreja, eu estou realmente tirando dinheiro do pão do meu filho, do leite do meu filho, ele está te dando oportunidade para você dar a sua opinião. É diferente. Ele está falando de político. Nessa não, só fazer Você tem sua pergunta também. só um acréscimo nisso aqui. Você está falando desse commitment que ele pode ter assumido. Ele pode estar feliz nisso que ele está fazendo. Sim, com certeza. Mesmo que ele não tenha um centavo, ele pode estar tirando dinheiro da casa, mas ele pode estar lá feliz, cantando. A gente não sabe, justamente. Com certeza, você está certíssimo. E às vezes ele está. Melhor ainda. Com certeza. Quanto ao político, Sérgio, se você me permite, a espiritualidade maior. Jesus é o diretor do planeta. Jesus trabalha direto para Deus. A espiritualidade maior não deixa o político errado no momento errado. Eu gostei quando esse Trump, era Hillary, quando o Trump ganhou, sabe o que acontece? Desperta no mundo o que é certo e o que é errado. Está todo mundo aí. É bom que toma consciência da realidade, troca de valores do mundo pelos valores espirituais. Por isso que é bom. Deus não deixa o político errado naquele lugar. É o político certo, apesar de ser errado, para o momento certo. Segundo os Espíritos, eles nos ensinam muito isso. É verdade. Deus não deixa nada por acaso. Nada é sem a permissão dele. Ele é que a gente deve seguir. Então, o Criador não é um homem de velhinho de barbinha, não. É a inteligência universal e o amor que nós ainda não temos capacidade de entender o que é Deus. Mas o que a gente já sente, vamos fazer. Caridade. Fora da caridade não é salvação. Não é fora da igreja.
fora da cara. Você diz ateu, graças a Deus, mas está fazendo bem, graças a Deus. Está fazendo mal, evangélico, espírito está fazendo mal. Coitado, vai pagar, porque a ação e reação. Nós somos os artífices do nosso destino. E você é livre para fazer o que quiser, mas é escravo da consequência. Cuidado. Só faça na lei do amor, que é isso que vale. Ajudando o outro. Como disse Jesus. E, como diz a revista Newsweek, uma vez achei interessante, um amigo meu falou, eu vou, não me lembrei de ti, me deu a revista. Forget about religion, follow Jesus. Olha que lindo. Não importa se a religião está ensinando o amor, um ajudando a outra, isso é que importa, isso é que é lindo. Isso que eu ensino para os meus netos, você é meu neto, tá? Seu pai já deixou. Chama de vovó, ele vai para a escola, comigo para a escola dos meus netos. Que legal. Olha, muito obrigada por ter feito pergunta, doutor. I'm proud of you. Mais uma Eu sei que a pergunta. gente quer encerrar. Não, vamos lá. Mas em relação ao que de pensar antes de falar, uma vez eu escutei uma coisa que tem ajudado muito, principalmente no ambiente de trabalho, que existem muitas divergências, né, e diferenças. Mas antes de você fazer qualquer comentário para essa pessoa, para o grupo, foi pedido esse comentário? Segundo, é um comentário positivo? Terceiro, vai haver algum benefício com esse comentário? Então, antes de falar, é bom ponderar e é sempre bom falar para enaltecer, para criticar, mas sempre com o bem. É verdade, muito bonito. A gente chama isso de 3 peneiras. Peneira, vê se vale a pena o que sair você usa. E eu diria mais o seguinte, para complementar esse pensamento aqui, fantástico, por sinal. Se você quer fazer um comentário para alguém, escreva ele antes. Escreva, e passe meia hora sem pensar nisso. E volte e leia. Aí você tem a certeza que você está fazendo a coisa certa. Ou você simplesmente deleta. Mas é difícil, Mas vamos pensar bastante no que a gente diz. Não é porque a liberdade de pensamento significa que a gente pode falar qualquer coisa. Não é bem assim. Vamos respeitar o próximo, vamos dividir nossas opiniões, mas vamos pensar antes de simplesmente abrir nossa boca e falar besteira. Em vez de reagir, agir. A gente reage muito e age pouco.